são as salamantas, popularmente conhecidas como jiboia arco-íris? São um grupo de serpentes, né? Existem algumas espécies que pertencem a esse grupo, que é o gênero Epicrates. Elas pertencem a uma grande família de serpentes chamada família Boida, que na verdade é uma família de grandes serpentes. São serpentes de grande tamanho, são serpentes corpulentas, são serpentes que não são peçonhentas, que se alimentam, né? Elas abatem as suas presas por meio da constrição. E aqui no Brasil, a gente tem hoje descritas 4 espécies de salamanta. Essas 4 são a Epicrates assisi, a Epicrates cencrea, a Epicrates crassus e a Epicrates maurus. Onde é que essas cobras vivem? A Epicrates maurus, que é uma espécie que não ocorre aqui na Bahia, ela tem ocorrência mais restrita à porção norte da Amazônia e alguns enclaves de cerrado lá na região andina. As espécies que vão ocorrer aqui na Bahia, que são 3, a gente tem a Epicrates cencrea, que é uma espécie que ela ocorre na região da Mata Atlântica e Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica, outros países também da América do Sul. E na Mata Atlântica, ela tem um limite de distribuição que vai mais ou menos até o estado do Rio de Janeiro, até da metade da Mata Atlântica. Então, ela tem essa distribuição disjunta na Amazônia e na Mata Atlântica. Aí a gente tem a Epicrates assisi, que é uma espécie que é endêmica do Brasil, porque ela ocorre em áreas abertas, principalmente de caatinga. Ela ocorre até em áreas marginais de contato entre caatinga e Mata Atlântica, caatinga e cerrado, mas primariamente ela vai ocorrer em áreas abertas de caatinga, sendo restrita ao território brasileiro. E aí a gente tem a Epicrates crassus, que já é uma espécie que ocorre no que a gente chama de diagonal aberta da América do Sul, que é basicamente a região central da América do Sul, onde a gente tem o cerrado. Então essa espécie ela vai ocorrer em outros países da América do Sul e na região do cerrado brasileiro. Então, a gente tem aqui para a Bahia essas 3 espécies com ampla ocorrência. Então, para conservar as espécies, a gente tem que conservar o local onde essas espécies vivem. Como é o cuidado dessas espécies mantidas no serpentário do Noab? Durante o dia a dia, o que é mais importante para a gente, o que a gente foca mais, é na prevenção de doenças. Então, é necessário fazer uma manutenção diária, uma higienização dos terrários. As serpentes elas ficam em terrários que sejam mais aconchegantes para elas e o tamanho deles varia de acordo com o tamanho da serpente. Por exemplo, as filhotes estão num terrário bem menor, né? E também tem o manejo alimentar, que é diferente entre filhotes e adultos. As adultas elas se alimentam uma vez por mês, enquanto as filhotes elas se alimentam pelo menos a cada 15 dias, porque tem um metabolismo um pouco mais acelerado. Quando essas serpentes são acometidas com alguma doença, assim como todas que chegaram aqui no primeiro dia, passaram por uma avaliação semiológica, se também são acometidas com alguma mudança, os estagiários notam alguma alteração no comportamento, na estrutura, no corpo dessas serpentes, eles me chamam, como médica veterinária, que eu venho atender esses animais e a gente vai fazer um novo atendimento clínico e, se necessário, fazer exames complementares também, como fazer coletas de sangue, coleta em cloaca. Quais as principais dificuldades enfrentadas com esses animais no Noab? Animais de tráfico, então que a gente não sabe em que condições que eles passaram antes de chegar até o Noab. Então já podem chegar com sequelas, às vezes sequelas tão graves que são irreversíveis e levam o animal à morte, machucados, cortes ou fraturas que podem acontecer durante o transporte, principalmente o transporte sem cuidado desses animais, né, como é feito no tráfico. São as principais afecções que nós vimos aqui. Como é possível entender o impacto dos acidentes com esses animais na saúde coletiva? É uma serpente que não tem veneno. Então, em termos de envenenamento, de precisar de soro, de possibilidade de envenenamento fatal, isso realmente não acontece. Existe uma ideia de que essa serpente, inclusive, é chamada de 7 segundos, justamente porque diz essa ideia, né, essa história do imaginário, que ela picaria supostamente uma pessoa e a pessoa cairia morta ao lado dela depois de 7 segundos, e isso realmente é uma fake news, isso não se sustenta cientificamente, porque essa serpente não tem veneno absoluto. Dito isso, é uma serpente que tem dentes, que tem mandíbula, e por conta disso, tudo que tem dente e mandíbulas pode morder e pode causar algum tipo de lesão por conta da mordida, não de uma picada, não de um envenenamento.
Então, em caso de mordidas, realmente o cuidado que se deve ter é, como os dentes são retroposicionados, ou seja, são posicionados para trás, é ter cuidado ao retirar a mandíbula da serpente, caso ela fique presa, porque o puxar pode gerar alguma laceração, que aí sim vai causar um machucado mais complicado, né? É tratamento no local, porque as serpentes, como se alimentam de ratos, têm bactérias na mucosa oral, gram-positivas, gram-negativas. Aí, por conta disso, o local, caso haja alguma mordida, precisará ser bem limpo. Então, fazer uma asepsia no local da mordida e tratamento sintomático. Em termos de saúde pública, os acidentes com essa serpente não causam maiores complicações. Em relação ao tráfico e comercialização das epícrates, o que torna essa prática problemática? Olá, pessoal. Então, respondendo à pergunta, primeiro pensar que a prática do tráfico de animais silvestres é a terceira atividade legal no mundo, é a terceira mais praticada. Aqui no Brasil, um país mega biodiverso, a gente entra nessa rota do tráfico, né? E o que acontece? No Brasil é previsto como crime esse comércio ilegal de animais silvestres. Isso acontece com a epícrates também? Acontece. E qual a principal problemática que a gente tem aí? É essa prática que é prevista no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, é tipificada como comércio ilegal, que vai desde a coleta até o destinatário final. Isso envolve uma série de fatores. Dentre eles, os principais são o desequilíbrio ao ecossistema, porque no momento que você retira esse animal do seu hábitat natural, claro que isso vai desequilibrar aquele ecossistema local. Além disso, esses animais podem carregar doenças, não só por conta de ter sido retirado do seu hábitat, mas também, muitas vezes, esses animais já estão sendo criados em criadores ilegais, não autorizados. Então, não sabemos até que ponto são feitos esses cuidados de prevenção de doenças. Então, a gente pega esses animais que a gente recebe aqui no NOAP, como os animais apreendidos, eles chegam em condições precárias de saúde. Muitos deles com muitos machucados, outros doentes mesmo. Então, a gente não sabe como é que chega no destinatário final. Então, isso pode ser um fator de desenvolver, né, essa situação de doença. Então, a gente está falando aí da questão da saúde pública, não só do animal, mas também da pessoa que está com aquele animal, ou muitas vezes o que acontece também? A pessoa adquire esse animal de forma ilegal e depois solta. Quando reintroduz em um local que não é o dele, isso pode também trazer essa problemática. Tá? Como é possível realizar a denúncia? É importante fazer a denúncia. Nós temos 3 importantes canais, que são a Polícia Militar da Bahia, no caso da Bahia, e em outros estados, as polícias militares dos estados. Temos o IBAMA e temos em Salvador a Guarda Civil Municipal, que através do Grupo Especial de Proteção Ambiental, que é o GEPA, eles também podem fazer a apreensão desses animais.